Olá, meus queridos. Então, vamos terminando hoje nossa aula sobre República de Roma. Então, a gente viu na aula passada, mais ou menos, como se estruturava a República Romana. Vimos sua principal instituição, o Senado, composto principalmente por patrícios. E vimos também ali como que Roma vai tomar um gosto ali por expansão. Ela primeiro se expande na Península Itálica, ali suas fronteiras imediatas. E quando começa a desenvolver o comércio, vamos ter então um enfrentamento, né, entre as duas grandes potências ali no Mediterrâneo, Roma e Cartago, que teremos então ali as três guerras púnicas. E após essas três guerras púnicas, então Roma começa a sofrer um grande processo de expansão frente ao Mediterrâneo, principalmente visando então esse comércio. E essa expansão muito grande, né, essa, esse crescimento muito rápido do domínio romano não vai ser acompanhado de diversas reformas necessárias. Algumas reformas serão feitas, porém não irão alcançar sua totalidade. Isso irá causar diversas crises, diversos problemas na organização da República, que é o que vamos ver exatamente nesta aula, que essas diversas crises então irão abalar profundamente os pilares da República. Então, isso que a gente vai ver hoje, então, as crises na República Romana. Perfeito? Então, vamos lá. Então, a gente viu, né, o crescimento muito grande, um aumento na população, uma mudança no modo que a economia, né, está centrada, onde que a economia está centrada, que ela começa a ficar na mão de poucos. E vamos ver, então, aqui essas crises. Bem, então, né, devido às expansões do Mediterrâneo, Roma então irá sofrer grandes transformações em sua estrutura. A concentração de riquezas, como a gente comentou, vai se modificar. A gente vai ter então a, a falência dos pequenos e médios proprietários, então ali só os grandes proprietários de terras terão acesso às riquezas, até devido a esses grandes proprietários de terras terem acesso à população escrava, que irá aumentar muito a produção e diminuir muito também a, a, o custo, né, que se tinha. Porque o escravo você só precisa, você compra uma vez e tem que manter ali com o mínimo. E depois e caso o escravo morra devido às más condições, ele era simplesmente substituído. Então isso economicamente é muito lucrativo para Roma. É algo tenebroso, obviamente, mas para Roma isso não é um problema e vai ser muito bom para a economia, porém isso para os grandes proprietários. E a gente viu também que vamos ter ali quem começa a lucrar com as guerras, seja com os saques, seja com acesso à população escrava, né, os senhores da guerra estão intimamente ligados com os proprietários de terra, seja com a produção, né, ali voltado ao exército. Então a gente tem então esse novo organização da riqueza. E o que acontece? Isso sempre ali os patrícios. Então, a plebe não vai ter acesso a essas novas riquezas. Ela vai ficar muito afastada. Se vimos na aula anterior também diversas crises, as diversas tensões da plebe exigindo mais direito, exigindo mais representação, devido ao seu distanciamento com os direitos dos patrícios, agora que a gente vai ter uma concentração de riqueza na mão de poucos, esta distância entre os patrícios e a plebe irá se aumentar. Porém, a gente vai ter um grande aumento na população da plebe, na população escrava, que são as populações com menos direitos ou com nenhum direito, no caso do escravo. Então, a gente vai ter um grande aumento populacional das classes mais baixas, sem acesso à riqueza. E isso a gente vai ver que vai ter diversas crises. Então, né, o aumento da população da plebe, com algumas reformas no Estado romano que não irão conseguir acompanhar esse aumento. Então, a gente vai ter a implementação do voto, tentando ali um pouco mais de direito, mas porém a gente vai ter a parte da cidadania romana muito restrita ainda, muito restrita aos patrícios, que é quem exerciam muitas vezes a política e era também
quem tinha direitos, e a plebe então ficava com pouca coisa. Ainda algumas das poucas conquistas, que a gente viu que houve grandes conquistas da plebe no primeiro momento da República, porém elas ainda não davam totalmente a representação da plebe no Estado. Bem, a primeira crise que a gente vai ter, o primeiro fato, é a eleição dos irmãos Graco, de Tibério e Caio Graco, que a gente vai ver que vão ser dois legisladores muito importantes, visando reformas para a plebe. Então, eles foram magistrados de origem plebeia, mas contavam com um grande prestígio público. Então, eles tinham essa vantagem de, como a plebe era muito grande, o apoio público não precisava vir necessariamente da aristocracia. O apoio público da plebe era algo muito valioso devido à quantidade da população da plebe. Era uma quantidade muito grande. Então, muita gente a seu favor. Em 133, então, antes de Cristo, Tibério, o primeiro irmão, que a gente vai ver o Caio daqui a pouquinho, vai ser eleito tribuno da plebe. E ele vai tentar realizar, então, grandes reformas, principalmente a reforma agrária. Então, a gente viu que a concentração de riqueza estava na mão de poucos, e muito, basicamente, principalmente pela agricultura, e aqui a gente vai. Então, essa reforma agrária visando a divisão das terras para que os pequenos e médios produtores voltassem a ter acesso a essas riquezas. Então, dividir as riquezas que Roma começa a concentrar. Então, ele iria limitar os latifúndios romanos, latifúndios, então, as grandes propriedades, e eram grandes mesmo. A gente fala aí pequeno, médio proprietário, já são propriedades um pouco maiores, mas as grandes eram realmente grandes. Só que, obviamente, que a aristocracia rural, que era quem concentrava as grandes terras, não irá gostar disso. E aí, em 132, tentando se reeleger como tribuno da plebe, ele vai ser assassinado, o Tibério, junto com cerca de 300 partidários. E, como isso vai ser um movimento da aristocracia rural, irá ser apoiado pelo Senado, que era também aristocrata, né? Era a instituição dos patrícios. Então, aqui, na visão da plebe, o Senado já começa, então, a perder prestígio. A gente vai ver que essas crises todas é o Senado sendo agravado. Depois, em 123 a.C., o Caio vai ser eleito tribuno da plebe. Então, ali, cerca de 10 anos depois do seu irmão, que vai tentar fazer diversas reformas, tal qual o seu irmão. Então, ele vai tentar reformas para aumentar o poder da Assembleia da plebe e diminuir do Senado. Então, o Senado era menos representativo, representava menos gente do que a Assembleia da plebe, que representava mais gente. Né? Ele tenta fazer essa troca de poder. Vai tentar também ampliar a cidadania romana, então, para que a plebe tenha mais direitos. Só que a gente só vai ter isso melhor estabelecido só no final do Império, por volta de 300 depois de Cristo, então quase 400 anos depois. Mas já era uma reivindicação do povo. A reforma agrária do seu irmão, né, então seguia a mesma ideia de repartir a riqueza a partir da reforma agrária. Teremos a lei frumentária, que é o trigo a preço baixo para a plebe. O trigo ali, matéria-prima para a farinha, que faz o pão, que é um alimento básico na alimentação. E literalmente, se a plebe não tinha acesso ao trigo e não conseguia produzir farinha, não conseguia fazer o pão, literalmente eles morriam de fome, que era um alimento de mais fácil acesso. Então, a gente vai ter um quadro semelhante se repetindo depois na Revolução Francesa, mas isso a gente discute mais para frente. Mas a importância aí da alimentação. E depois ele vai tentar um golpe de Estado, não vai conseguir, e ele tinha esse costume em Roma de não cometer suicídio, mas que pedir para ser morto. Então, em 121, ele vai começar a ser perseguido e pede para ser morto pelo seu escravo. Então, aqui os irmãos Graco. Então, a gente já vê aqui nos irmãos Gracos essa tentativa de reforma popular, porém com muita oposição da aristocracia rural, apoiada pelo Senado.
Bem, então, o fracasso das reformas dos irmãos Gracchus vai agravar a crise popular. Então, o povo vai ver com pior olhos o Senado, vai começar a ficar muito desconfiado e também não vai conseguir aquelas reformas necessárias que precisava ali para o bem-estar social do povo. Haverá uma guerra contra a Numídia, que vai acender o plebeu Caio Mário. Então ele vai ser eleito cônsul, ele vai terminar a guerra contra a Numídia, que já durava um tempo, e parecia que não ter desfecho, de maneira rápida. Então ele vai ascender ali popularmente diversas camadas, como, nossa, ele terminou o conflito, que cara bacana, né? E vai tornar-se ditador, só que ditador na época era um cargo legal em tempos de crise. Roma estava contra uma guerra contra a Numídia, era uma região ali, e era um tempo de crise, então ele vai ter esse cargo de ditador, que tinha mais forças, porém, durante um tempo determinado. E vai ser eleito cônsul mais 6 vezes, o que era proibido pela Constituição Romana. Então a gente pode ver que ele foi ditador no cargo legal, que diferente da nossa ideia de ditador atual, só que também, como ele infringe a lei, se reelegendo cônsul diversas vezes, ele também pode ser considerado um ditador na nossa visão atual. Então, tanto na visão antiga quanto na visão contemporânea, ele pode ser considerado um ditador. Ele vai fazer diversas reformas no exército também, que cresceu muito ali com o expansionismo romano, e vai começar a reduzir o poder do Senado. Então a gente vê o que acontece. Agora a gente teve ali uma força muito grande da aristocracia, agora com o Caio Mário, uma reformas pro plebe, então em favor do povo. Então essa balança aí agora jogando para o lado do povo. E isso, obviamente, que vai ter reações. A gente vai ter a ascensão então de um general aristocrata frente a essa ditadura de Mário, que vai ser do Lúcio Sulla, que em 83 vai marchar sobre Roma e vai instaurar a própria ditadura após a morte de Mário. O Mário depois falece e aí assume o Lúcio Sulla. E o Sulla e o Caio Mário eram inimigos entre si. E agora o Sulla, então, que vai fazer todas as reformas que o Caio Mário irá realizar em favor do povo, ele vai tentar restabelecer, então, os privilégios aristocráticos. Vai restaurar o poder do Senado e vai agravar a crise da República. Certo? Então agora voltou, que essa balança está, olha como foi rápido, é uma coisa atrás da outra quase. Então, força para a aristocracia, força para a plebe, volta a força para a aristocracia. Essa ditadura, então, vai durar até 79 a.C. Outra coisa que a gente vai ver é que a gente já discutiu com as guerras, então a população escrava aumenta muito em Roma. A gente vai ter uma população muito grande, que tinham, obviamente, péssimas condições de vida e trabalho. Só que como a população era muito grande, diversas revoltas vão acontecer devido à quantidade de escravos que tinha. Uma delas, né, então cerca de 120 mil escravos vão se reunir e vão se rebelar em 73 a.C. E vão ter um grande sucesso inicial. Eles vão conseguir se rebelar, eles exigem, né, liberdade e tudo mais. E vão ser, essa especial que eu estou trazendo para vocês vai ser liderado pelo escravo Espartaco. A filme, a série sobre o Espartaco, né, sobre isso. E vão ser 2 anos de luta. Esta revolta pode ser conhecida também como Terceira Guerra Servil. Então mostra também que já houve outras revoltas escravas, ou Guerra dos Gladiadores, porque os escravos também eram usados como gladiadores. Eles eram colocados na arena para lutarem até a morte entre si. E após 2 anos, o Marco Crasso, que a gente vai ver que vai ser um grande general, uma grande figura, irá vencer essa nova crise social que apareceu em Roma. Então aqui a figura de Espartaco. Bem, nisso tudo o Senado já está ao pó da rabiola. Né? Somados os fatores expostos, mais uma tentativa do Catilina, né, um aristocrata apoiado pelo Senado, contra o Crasso, que ascende ali contra o Espartaco, né? Ele vai tentar dar um golpe de Estado, né, contra diversas reformas e não vai conseguir. E isso, mais uma vez, o Senado vai para os maus olhos do povo. Né? Então a gente vai ter agora, olha quanta crise que já está o Senado, então está extremamente
mal visto. E a gente vai ter também a ascensão política de diversos generais romanos. Né? Então a gente vai ter um aumento muito grande do exército, os generais vão ter um controle muito maior do que muitos políticos, até porque a política está ruim. Né? E nisso vai surgir a figura do Caio Júlio César, que irá conquistar a Gália, uma região ali da França, que ninguém conseguia conquistar, e o Júlio César vai lá e conquista. E por ser um grande general, as tropas dele vão gostar muito dele, ele vai ficar muito famoso em Roma, que vai ser um grande então expoente político. E vai ganhar depois os cargos de pontífice máximo, então, né, líder religioso, questor e cônsul. E aí, então a gente vai ter diversas figuras. A gente tem a figura do Crasso, a figura do Pompeu já apareceu também ali com o golpe do Catilina, e agora a figura do César. Então eles vão se juntar, esses três, para tentar fazer uma união de forças para contornar essa crise que já estava durante muito tempo, já são quase 100 anos aí de crise. Então eles vão tentar se unir para contornar. Então a gente vai ter o Júlio César como figura política, o Crasso como general e o Pompeu com o dinheiro, porque o Pompeu era rico. Só que ele era muito rico. Não, rico mesmo, ele era podre de rico, ele cuspia dinheiro. Então ali essas três forças, né, a gente já vê aí também a importância do dinheiro, para também controlar grande parte das populações. Então a gente vai ter a parte política, a parte do exército que já tem muita força, e a parte, obviamente, do dinheiro. E olhem aqui, no caso do César, em azul, em roxinho, na verdade, eram os domínios romanos até ali 44 a.C., então antes do Júlio César, e depois em laranja, todo o território que César domina. Então é muita coisa. Certo? E ali no mapa à direita, superior à direita, a gente vê ali a conquista da Gália, então ali a região da Gália que o César conquista. Então ele era um grande general, ele vai ganhar muita força. E essa união desses três será então o triunvirato. Então, o triunvirato, o governo de três, foi um acordo informal de controle. Esse triunvirato também vai ser conhecido como o primeiro triunvirato. Certo? Então, três líderes iriam deter muita influência e impediriam também que os outros dois, né, então cada líder ia impedir que os outros dois tomassem o poder pleno, que a gente tivesse um ditador só. Então eles vão dividir tudo, então vão dividir os domínios romanos. O Pompeu fica com a Espanha, o César com a Gália, né, e o Crasso com as províncias do Oriente. Só que quando o Crasso morre na Síria, vai ter um desbalanceamento nesse poder. Então o Pompeu e o César vão brigar para ver quem vai ficar com o poder central. Então Pompeu começa a concentrar poder, ele é eleito cônsul pelo Senado, certo? Aqui é a figura dos três, o César, o Crasso e o Pompeu. Só que aí César então vai marchar em direção a Roma. E ele vai botar tudo a perder, porque ou ele ia ganhar tudo ou ele ia perder tudo. Que é a frase dele, alea jacta est, a sorte está lançada. Só que ele consegue, vai ser um golpe então bem sucedido, e o Pompeu foge para a Grécia e depois é derrotado no ano seguinte, em 48 a.C. Então César é nomeado ditador perpétuo. Então já tinha aquele cargo de ditador, só que agora ele não vai ter um mandato de um ano, é para sempre. Então ele vai concentrar também os títulos de censor vitalício, cônsul vitalício e o poder de império, que vai ser o comando militar. A gente vai ver que vai ter diversos poderes. E agora, com todo o poder, ele vai realizar diversas reformas, principalmente para o povo, o que vai causar, então, grande apoio popular. Então a gente vai ter o fim da Guerra Civil, grandes obras públicas, reforma econômica, reforma no calendário, né? Então a introdução de julho e do ano bissexto julho, então mês de julho, né, do Júlio César. E ele visava ser rei. Perfeito? Só que ser rei era sinônimo de uma alta traição em Roma, porque a monarquia foi abolida em 509 a.C. E com a ajuda do general Marco Antônio, então ele vai instigar a plebe contra o Senado, que não via bem. Só que vai ter uma forte oposição dentro do Senado, e os senadores então vão conspirar e assassinar César, incluindo, vai ser liderado então por o senador Cássio e o Brutus, só que o Brutus era afilhado de César. Então, quando ele está sendo assassinado por todos os senadores, inclusive por Brutus, o César então teria dito essa frase, até tu, Brutus, que ele não esperava, né, vindo de Brutus. Aí Brutus, como eu comentei, seria parente do primeiro cônsul
da República Romana. A morte então, do líder popular faz eclodir uma nova guerra civil. O César era extremamente popular. E ia contra seus conspiradores, que era a figura do Senado. Então aqui o Senado perdeu toda a credibilidade. Aqui é uma obra representando o assassinato do César. Bem, então os conspiradores vão ser derrotados por Marco Antônio. E tentando contornar essa crise, o Senado vai considerar o sobrinho de César, o Otávio, como seu herdeiro, porque ele aparentava também não ter grandes ambições políticas, e vai usar como marionete para retomar ali o poder de Roma. Só que aí a gente vai ter uma nova união de 3 grandes influentes para retomar o controle e desmantelar a tentativa de retomar o poder do Senado. O Marco Antônio, então, como general, o Otávio como político, e agora o Lépido como o homem rico. Então olha que interessante. Mais ou menos a mesma cara do primeiro triunvirato. E esse aqui, então, o segundo triunvirato, que agora vai ser oficial, ele vai ser legal, certo? E aí que vai ter o nome de triunviros para a organização do povo. Então, triunvirato, mais uma vez, governo de 3. Aí aqui o Marco Antônio, o Otávio e o Lépido. Vamos fazer uma divisão também entre eles, mesma ideia, mesma estruturação, evitar que alguém tome o poder plenamente. Então, o Lépido fica com a África, o Marco Antônio com o Oriente e o Otávio com o Ocidente. E a Itália, ali, a região de Roma, era neutra. Só que em 36 o Otávio elimina o Lépido, que era o homem rico, e aí vai ter então a treta entre o Otávio e o Marco Antônio pelo poder central. O Marco Antônio se une a Cleópatra, rainha do Egito Ptolomaico, e Otávio derrota Marco Antônio e toma o Egito ali como conquista meio que pessoal. Então a gente vê aí mais ou menos a mesma coisa do primeiro triunvirato. Só que o Otávio vai ter alguns cuidados para que não se repita o que aconteceu com seu tio. Então ele vai deter novamente também o controle do exército e do povo. Os poderes antes eram separados para que não houvesse problema. Só que agora o Otávio, assim como o tio, conseguiu unir. E vai ter também o poder, além do império, o de imperator. Então a gente vai ver que o imperator era como comandante, que era um título dado para os cônsules bem-sucedidos. Em 27 a.C., então, ele vai conseguir diversas organizações ali para evitar que acontecesse mais uma vez o que aconteceu com Júlio César. E o Senado vai dar para ele 2 títulos. O de Augustus, então escolhido dos deuses, então tanto que ele é muito famoso como Otávio Augusto, e de príncipes, que significa primeiro homem, primeiro cidadão. Então, sobre o título de príncipe, inicia então um período que vai ser conhecido como Principado, e sobre o Principado, então, termina a República Romana. Não vai ter mais a figura de cônsul, todas essas figuras da República Romana. E com o fim da República, então, a gente vai começar com o título de Augusto e de Príncipe. Otávio, então, inicia o período de Império Romano. Perfeito? Então, temos aqui o fim da República Romana. E agora a gente vai começar na próxima aula a ver o Império. Perfeito? Então, vimos aí, bonitinho, todas as crises que acabaram que fizeram a República ser substituída pelo Império. Ela não caiu, ela foi substituída ali de modo hábil pelo Otávio, principalmente devido ao maus olhos que estava o Senado frente à população. Então, temos agora o início do Império Romano, que iremos iniciar ver na aula que vem. Perfeito? Então foi isso que eu trouxe para vocês. Amanhã vemos mais sobre Roma. Muito obrigado a todos e até amanhã.